Podcast Vida em Movimento do Grupo São Cristóvão Saúde. E a nossa entrevistada de hoje, olha só, ela tem uma trajetória linda de vida. Ela começou num bairro carente do Rio de Janeiro e hoje é uma mulher de muito sucesso e vai contar para nós essa história que é tão inspiradora. Com vocês, Ana Oliver! Que legal, Ana! Muito obrigada por você estar aqui com a gente, contando um pouco da sua vida em movimento, da sua história, da sua trajetória. Fala para quem está nos assistindo aqui, quem é a Ana Oliver e como você chegou a ser quem você é hoje. Uau! Primeiro eu quero te agradecer, Michele, muito obrigada, né, por essa recepção maravilhosa. Essa energia já contagia e vai determinando o ritmo daquilo que a gente vai falar. Então, muito obrigada. Imagina, muito bom ter você aqui com a gente. Ah, legal. Então, fala um pouquinho da Ana, que vivia lá em Duque de Caxias, e como que foi essa trajetória até você se tornar essa mulher que já trabalhou com atletas, com artistas, com tantos profissionais. Como que é isso, Ana? Uau! E interessante ouvir você falar, né? E o nome do podcast é Vida em Movimento. E determina exatamente a minha trajetória, né? Que eu falo que é essa jornada do deserto ao palácio. Então, o que o movimento representa? O sucesso, ele tem a ver com a sua capacidade de se movimentar da forma certa ao longo da linha do tempo da vida. E dentro dessa movimentação, saber se colocar o foco certo, na direção certa e a intensidade correta em cada lugar. Bom, essa Ana, né, que nasceu lá em Duque de Caxias, essa menina que foi exposta a todo tipo de violência, de abuso, né? Eu venho de uma história de muita superação, sabe, Michele? Então, eu vivenciei na minha infância abuso verbal, abuso moral, abuso sexual. E eu costumo dizer que essa história de vida construiu um caminho para mim. E eu consegui transformar as pedras do caminho em uma grande escada, montando cada pedra, transformando em degraus que me fizeram subir. Então, talvez você me pergunte assim, Ana, qual foi a maior mudança? Foi sair da favela, sair de uma comunidade e hoje estar aqui em São Paulo e no mundo, ir para os grandes palcos, trabalhar para os grandes players, ser uma palestrante, sou palestrante da Fundação Getúlio Vargas. Puxa, que legal, uma grande honra. Não é essa a grande mudança. A grande mudança, a grande e maior mudança é a mudança de mentalidade. Puxa, Ana, e como que isso acontece? Porque você, como você disse, você vem de uma realidade onde você passou por diversas dificuldades, diversas coisas que poderiam ter te levado para um outro caminho, né? E eu acho que você nunca se vitimizou. Você encontrava uma força, eu não sei se isso é teu ou se isso foi vindo com o tempo. Como que faz para ter a resiliência para enfrentar tanta diversidade? É a fé em Deus? No que você se apegou para conseguir chegar onde você chegou, sendo palestrante, escrevendo livros e falando sobre felicidade e tudo mais? É legal, Michele, essa sua pergunta. Eu não posso dizer que talvez eu nunca tenha me vitimizado. Existem momentos quando você está vivendo um momento de dor que você vai sentir dor. E você vai precisar acolher essa dor, entender que é legítimo. Então, eu acho que a felicidade, que é até a minha base de pesquisa, né, minha formação, ela é muito mais do que não sentir momentos de tristeza. Aliás, são os momentos de tristeza que te faz reconhecer o que realmente é felicidade. Então, uma coisa é o sentimento e a outra coisa é o comportamento. Como eu decido agir mediante ao que eu tô sentindo. Então, existem momentos que você vai andando e chorando, mas continua semeando. Então, não é que a tristeza não vai acontecer, ela vai acontecer principalmente que muitas vezes
é independente da nossa vontade. Existem circunstâncias adversas, coisas que acontecem no nosso entorno que podem despertar um sentimento de dor, de tristeza, de frustração, de desespero, de angústia. Mas cabe a mim, cabe a você. Isso é uma responsabilidade pessoal. Determinar o quanto de energia você vai colocar nessas coisas e o quanto você pode transformar essas situações adversas, desafiadoras, em realmente caminho para o seu sucesso, para a sua performance. É realmente pegar essas pedras e construir um castelo. É exatamente isso. E aí eu não digo nem de ser resiliente, sabe, Michele? Porque a resiliência é aquela capacidade de se transformar ou voltar ao formato original após sofrer um grande baque. Mas é desenvolver a antifragilidade. Ser antifrágil. Se tornar antifrágil. O que é se tornar antifrágil? É ter o poder de se permitir ser atingido ou não. Ser antifrágil é ter uma visão de drone e olhar as circunstâncias fora dela, ainda que seja sentindo olhar do alto e decidir como agir, apesar dos sentimentos e apesar das circunstâncias. E é legal pensar sobre isso porque nem sempre foi assim. Então, eu precisei desenvolver essas competências. Então, eu costumo dizer que os desafios, as situações adversas, e tem um estudo científico norte-americano que fala sobre isso, né? Experiências traumáticas na infância e quais as inclinações que essas experiências podem levar para que um adulto vivencie algumas experiências dolorosas, como adoecimento emocional, problemas financeiros, problemas com adicção, e entre outros. Mas, embora a ciência mostre que as experiências traumáticas na infância nos tragam uma inclinação, uma probabilidade maior de alguns comportamentos disfuncionais, a ciência também comprova a neuroplasticidade, que é a capacidade de transformar o seu cérebro, de se autotransformar. Então, antifragilidade é treinável. Felicidade é treinável. É uma escolha, é a forma de olhar o mundo, é uma decisão. Nossa, depois eu quero falar mais sobre isso, mas antes me conta da sua história. O que você estudou? Como que foi a sua trajetória para hoje ser uma palestrante da FGV, ter escrito tantos livros? Como que foi isso? Legal. A minha formação, ela é muito eclética. Eu comecei no varejo. E eu comecei no ramo de supermercado. Então, eu trabalhei com a Abílio Diniz e eu cresci muito dentro do Grupo Pão de Açúcar, né? Então, alguém que começou como operadora de caixa, eu saí de lá, gerente de operações. E como a área, na época que eu atuei, era a época que o grupo estava fazendo muitas aquisições, então eu fazia parte dessa operação de frente. Então, quando fazia aquisição de um novo grupo, eu estava lá para também treinar as pessoas, desenvolver, e esse era um valor muito grande do Abílio. Então eu tive o prazer de ter essa escola. Sim. Nossa. Tem a minha foto no jornal com ele, num evento de administradores, quando ele adquiriu o Grupo Sendas, e ele me homenageando no teatro. Então assim, eu fui muito privilegiada de ter essa escola. Nossa, e aí depois, como foi? Aí depois você saiu... Então lá no Grupo Pão de Açúcar, como a visão da companhia era uma visão muito, vamos dizer assim, eles estavam há 20 anos à frente. Então, no início dos anos 2000, eles já tinham um reconhecimento de estar entre as melhores empresas para se trabalhar. Foi a empresa do varejo, a primeira do varejo a ir para a Bolsa de Valores de Nova York, que depois eles foram adquiridos pelo Grupo Casino. E eu fiz parte disso. Então, por ser um head, vamos dizer assim, já naquela época, né, nos anos 2000, e a empresa ter essa visão, dentro do grupo eu já era uma treinadora. Então eu treinava muito os meus colaboradores, eu treinava muito a minha equipe. Aqui em São Paulo ou no Rio? Em São Paulo e no Rio. Na verdade eu atuava no Rio, mas como a holding estava em São Paulo, então eu vinha muito a São Paulo. Tá.
Então essa cultura de desenvolvimento já começou no grupo. Então, você vê, lá dentro, eu fazia o POD, que é um programa de orçamento financeiro para o colaborador. Então, nos anos 2000, a gente já entendia que um colaborador, mesmo que um colaborador básico, de chão de loja, que a gente chama, ou chão de fábrica, que ganha um salário mínimo, por exemplo, mas se ele tem problemas financeiros, ele vai render menos no trabalho, ele vai faltar mais. Então, nessa época eu já fazia treinamentos de programa de orçamento familiar para os colaboradores. Depois nós desenvolvemos treinamentos voltados para prevenção, multiplicador em prevenção à dependência química. Então, a gente trabalhava todo tipo de problema com adicção, seja com álcool ou outras substâncias, dentro da organização empresarial. Então, olha a cabeça desse gênio que é o Abílio Diniz. Então, dentro do grupo de supermercado, a gente fazia esse tipo de programa. E dali eu fui crescendo, né? Então, eu fui para administração, depois gestão de pessoas, e aí fui me especializando, crescendo nessa área. Eu também tenho uma jornada assim, grande dentro do voluntariado, até mesmo por ter vindo de um bairro carente. Então, eu sei que tudo que pode mudar a vida de alguém é o conhecimento. São as oportunidades e o conhecimento. Então, o conhecimento abre portas para as oportunidades. Então, essa visão também altruísta de treinar pessoas veio também dessa minha vivência, da história de vida. E aí chega um momento que eu entendi que eu poderia juntar tudo isso. A minha habilidade com negócios, minha paixão por empreendedorismo e a minha paixão por pessoas. E aí nasceu Ana Oliver, treinadora e mentora. De pessoas. E com quem você já não sei se pode falar, né? Pode falar. Algumas pessoas que você já trabalhou, porque eu sei que você já trabalhou com atletas, né? Sim. Bom, eu tenho o privilégio, né, de ter, assim, no meu casting, vamos dizer assim, de clientes, inúmeros atletas, artistas, né, de pessoas, empresários também, gestores, enfim. Mas eu posso citar alguns, por exemplo, o Bochecha, né? O Bochecha é um dos meus mentorados. Ele, a família dele, eu fiz todo o processo de escolha de carreira da Júlia, acompanhei a Júlia, que é a filha do Bochecha. O Wellington Lima, que foi o primeiro brasileiro a ser contratado pelo Cirque du Soleil. Então, ele tem 25 anos de Cirque du Soleil, é um artista circense e também é meu cliente. Deixa eu ver aqui. Mirella, que é uma atleta maratonista. Eu falo para ela que ela é a menina de ouro. Ela veio de Recife também, como o Wellington Lima. Cresceu uma menina carente e se descobriu na corrida. E hoje é, assim, uma grande aposta, assim, sabe, de medalhas. Acabou de estar no pódio aí essa semana. Então, assim, são inúmeras histórias de superação que eu tenho o privilégio de poder acompanhar, assim. E os livros, Ana? Eu vou até pegar o livro da Ana que está aqui atrás. Me fala um pouquinho, quais são os seus livros aí principais? Bom, eu quero citar O Poder do Perdão. Olha, gente, porque esse é o meu queridinho, né? O Poder do Perdão, ele traz a jornada do herói dentro dele, quer dizer, a minha jornada, a jornada do deserto ao palácio, e nele eu narro passo a passo quais foram os caminhos que eu percorri para poder chegar onde eu cheguei. E não parou por aqui, né? Eu continuo buscando construir a minha boa sorte, mas o Poder do Perdão, ele faz esse caminho, mostrando a jornada para o cumprimento de um propósito. Então, muitas vezes as pessoas olham para a vida de alguém e eu fico olhando, né, pessoas incríveis quais eu tive o privilégio de trabalhar, como Paulo Vieira. Maravilhoso. Fui treinada, mentorada por ele, né, pela Camila. Depois me tornei sócia e dentro da companhia dele, né, pude ter o privilégio de, pelo menos por 3 anos consecutivos, ser número 1 em vendas na Febracis em São Paulo. Depois
também no mundo pelo modelo de franquia. Depois o Cacá Diniz, o João Kepler, o Éden da Vans no Poder da Família, entre outros experts que eu tive o privilégio de poder trabalhar. O próprio Janguier Diniz, né, que a gente tem um projeto juntos aí também. Então, assim, e desde aquela menina, sabe, que nasceu e cresceu na comunidade, Michele, eu acho que a característica que eu trago até hoje e que procuro ensinar, inspirar outras pessoas a adquirirem é a modelagem, que é a capacidade de observar as boas práticas, as habilidades do outro que o levaram ao sucesso, porque todo sucesso deixa rastro. O sucesso, ele não acontece por acaso. Por isso, um livro que tem uma jornada do herói. Porque o sucesso, ele não acontece por acaso. Existe um caminho, uma trajetória que as pessoas vão percorrer. E quando a gente analisa de perto, você vai vendo que são parecidas as histórias. Por exemplo, decidir ser antifrágil, superar obstáculos, ter uma visão positiva do futuro, ser grato, ser generoso, modelar boas práticas. E a modelagem é uma das coisas que eu pratiquei de forma muito intensa, mesmo quando era empírico, né? Aquele conhecimento empírico que você não sabe de onde vem, mas você já sabia, era nato seu, tinha nascido ali com você muita coisa, você não acha, do seu caráter, da sua personalidade? Eu acho que sim, mas a personalidade, por isso que eu falo, até no Poder do Perdão, eu falo assim, valorize, aprenda a se apaixonar pela sua história. Por quê? É básico. Eu nunca perco. Ninguém nunca perde. Você só aprende. Ou você ganha ou você aprende. Então, nós devemos aprender, olhar para a nossa história, mesmo para aqueles momentos que foram mais desafiadores, olhar entendendo que foram esses desafios que te fizeram forte o suficiente, que te deram as skills necessárias para que você se tornasse quem você se tornou. Então, eu aprendi a olhar para isso. Aos 8 anos de idade, para você ter uma ideia assim, de qual que era a minha realidade, o único lazer que eu tinha praticamente era uma vez no ano, ir ao Maracanãzinho, ver a Xuxa e o Papai Noel chegar de helicóptero. Era o passeio do ano. E no final do ano tinha esse evento no Maracanãzinho e as famílias iam para lá para ver o show da Xuxa e ver o Papai Noel chegar de helicóptero. Mas aos 8 anos de idade, nasceu o meu primeiro business plan. Eu ia de trem com a minha família para esse evento, vamos dizer assim. E no trem, eu descobri uma oportunidade de negócio. Eu via as pessoas vendendo bala no trem. E eu olhei para aquilo e eu falei assim, uau, eu quero vender bala no trem. Eu sempre vou ter bala Quen, bala Juquinha, que toda criança gosta de bala. E eu vou ter dinheiro, olha só, modelando o vendedor de bala. E você começou assim? Não. Meu primeiro plano de negócio foi frustrado. Foi frustrado, não vendeu. Quando eu contei pro meu pai que eu tinha esse plano de negócio de vender bala no trem, ele olhou pra mim bem bravo e ele disse, eu deixo você vender bala no trem, mas primeiro tombo que você levar, eu te dou uma surra. Aí eu desisti de vender bala no trem. Mas te abriu uma ideia ali, né? Por isso que eu digo, Michele, empreendedorismo não é o que você faz, é quem você é. É um estilo mental. Então eu já olhava para a minha realidade buscando como resolver um problema, como mudar a minha vida. Então eu sempre fui muito curiosa, muito questionadora. E esse modelo de ter uma mente, de modelar os comportamentos, me ajudou muito. Então, por exemplo, quando eu via uma mulher dirigindo, eu ficava pensando no que ela trabalha, o que ela faz, como ela se comporta, como ela se comunica. E eu ia modelando esses comportamentos. Por isso até, que muitas pessoas até comentam, mas você não tem um sotaque assim de carioca. Carioca carregado, não tem. Por causa dessa habilidade de modelar.
E aí, hoje, quando eu falo sobre modelagem, é ter a capacidade de modelar boas práticas sem perder a autenticidade. Porque a autenticidade é a chave para alguém ser uma autoridade. Ninguém vai se tornar autoridade em algo se ela não tiver uma assinatura, se ela não tiver autenticidade, ok? E quem são pessoas que foram referência para você, assim, que te ajudou a se inspirar, a se modelar? Bom, eu vou falar a primeira, assim, né, que move, assim, meu coração, que é a Oprah. Olha, eu admiro muito a comunicação, a mulher que ela é e até assemelho a minha história com a dela, porque ela foi uma mulher que também veio de baixo, que sofreu abusos, que recebeu muitos nãos, que eu acho que é uma coisa até natural de mulheres negras, periféricas. Então, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, mulher. Então, primeiro por ser mulher, e a gente equilibra vários papéis, né? Inclusive aqueles que nos deixam até meio culpadas, que é o filho, administrar uma carreira, casa, né? Enfim. Então, mulher, negra e periférica, uau! São 3 adjetivos que eu não olho isso como algo pejorativo. São 3 adjetivos que nos dão a capacidade de desenvolver inúmeras skills. Maravilhosa! Inúmeras habilidades. Gente, eu tenho tanta coisa ainda para falar com você, Ana. Como que você... Primeiro, quais os principais erros que você vê líderes cometendo com as suas equipes, por exemplo? Às vezes o líder quer tirar o melhor da equipe e você vê que tá perdendo um pouco a mão. Boa, Michele. Então, quando a gente fala sobre liderança, nós sabemos assim que tem inúmeros tipos de liderança. A liderança, ela se modificou ao longo dos anos, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, há 10, 20 anos atrás, o estilo de liderança admirável para um presidente, um CEO, um CFO, era a liderança autoritária. Bate a mão na mesa. Né? Autoritária, que impunha suas vontades. E hoje, o estilo de liderança que é admirada pelas grandes organizações é a liderança inspiradora. Então, essa capacidade, e aí eu volto para a jornada, de se transformar, de se mover ao longo da linha do tempo, é que faz com que um líder seja um líder requisitado de sucesso ou não. Carreiras sejam realmente afundadas. Por exemplo, um estilo de comunicação de um líder autoritário, ele pode hoje ser tido como um crime. Assédio moral. Assédio moral, assédio verbal, uma coisa que pode destruir totalmente a imagem de uma organização. Por isso que os nossos treinamentos são extremamente requisitados dentro das organizações, porque a inteligência emocional e a inteligência relacional se tornou algo extremamente importante. Extremamente valioso. Então, olha só, o que as companhias valorizavam de QI, por exemplo, dentro das habilidades de um grande líder, hoje ela valoriza da capacidade de flexibilização, comunicação não violenta, capacidade de treinar a habilidade de outros, um líder servidor. Então, isso mudou muito. E o interessante é que, muitas vezes, de forma empírica, nós pensamos que a liderança é algo nato. Você nasce líder. Ninguém nasce líder. Nós nascemos com perfis comportamentais. Então, você pode ter um perfil mais dominante, que é aquele perfil que é um líder motivado pela tarefa, pelo resultado, um perfil mais influente, que vai ser um líder trazendo pro DISC, o instável, tá? Então, dentro do DISC é dominante, influente, estável e conforme. Então, são os quatro perfis comportamentais que todos os seres humanos vão se enquadrar dentro dele baseado nessa teoria. Tá. Então, isso sim, nós nascemos com essas características. Mas liderança se desenvolve. Liderança que é liderança se aprende. Então, liderança é uma habilidade treinável. Liderança deve ser uma habilidade treinável. Então, vamos pensar num líder que tenha um perfil dominante. Ele precisa desenvolver também habilidades para ser empático,
para ter uma comunicação não assertiva, não vou nem dizer não violenta, Sim. mas comunicação assertiva. Empatia, né? Empatia. Por quê? Porque se ele tiver uma intensidade muito grande de dominância, ele vai ser visto como alguém prepotente, arrogante. Então, ele tem a habilidade natural e deve treinar as competências necessárias para um cargo. Então, voltando à sua pergunta, quais são os erros? O maior erro de um líder é não acreditar que deve ser treinável. Não ter a mente de um faixa branca. Isso eu aprendi com a Kira Grace. Então, a Kira, ela fala muito sobre isso, né? Da família Grace, carioca. Eu admiro muito a Kira. E essa mentalidade do faixa branca, qual é? É ter uma mentalidade sempre disposta a aprender. Então, quando você, enquanto líder, já se enxerga um faixa preta, aí não dá. Não tem espaço para mais nada. Você já sabe tudo. Então, um líder que tem essa habilidade, essa mente do faixa branca, ele aprende o tempo todo, inclusive com os seus colaboradores. Isso inspira, isso motiva. E hoje, eu até estava falando sobre isso no Grupo Primo outro dia, que as empresas hoje, para reter grandes talentos, Michele, elas precisam ser empresas que inspiram seus colaboradores. É isso. Os talentos, os grandes talentos hoje, eles vão estar em determinadas empresas, porque eles têm a opção de escolher. Então, eles vão estar em determinadas empresas, submeter-se a determinados líderes, quais eles se identifiquem com a história, com a cultura daquela empresa. Por isso, cada vez mais, para reter bons talentos e ter grandes líderes dentro de uma organização, essa organização precisa inspirar. Então, isso precisa começar com a liderança, com o presidente da empresa, com os CEOs, com os diretores. A cultura ali, ter uma cultura que busque isso dentro da empresa. Dentro da cultura organizacional, ter isso como valores. E o colaborador, ele sente isso, tá? Ele sente isso. Não, ele sente quando o líder se importa. Sim. Né? Quando acolhe, né? Porque hoje precisa ser um líder assim, que você acolhe, que você... Nossa, eu tenho muita coisa para falar e o Pedro fica fazendo sinal, mas eu vou precisar perguntar mais algumas coisas. Primeiro, neurometria. Como a neurometria potencializa os resultados das pessoas? O que é isso, Ana? Uau, isso. Olha, a neurometria, nós temos a Sociedade Brasileira de Neurometria aqui em São Paulo, né? Foi o Dr. Nelson que criou esse equipamento. E eu sou a primeira instituição, que é a NeuroHappiness, a unir a neurometria com a felicidade. Por que eu trouxe a neurometria? Porque eu entendi que nós precisamos de métricas para o desenvolvimento. Então, com o crescimento dessa área de desenvolvimento e várias ramificações de treinamentos dentro da área de gestão emocional, de inteligência emocional, buscando uma diferenciação de mercado e trazer um embasamento mais científico, eu trouxe a neurometria para dentro do desenvolvimento. Então, com a neurometria, eu consigo mostrar em tempo real o cérebro do meu cliente. Nossa, que incrível. Sim. Uma reação neuroemocional. Como a curva de reação neuroemocional em tempo real, na tela. Então, ele vê o que está acontecendo. Ele vê o que está acontecendo. Vou te dar um exemplo, por exemplo, na Campus Party, que é um evento, o último evento que eu até estive palestrando lá, e nós fizemos uma mistura, né, no Printer Chef, onde a gente utiliza alimento bioimpresso e a neurometria. Eu fui como técnica para poder mostrar como o cérebro reage a um alimento bioimpresso. Então, olha que loucura. O cérebro que não distingue o que é real do que é imaginado, para ele não faz diferença. Então, eu utilizei a neurometria para mostrar a reação neuroemocional de uma pessoa comendo, por exemplo, um doce de leite. Porque muitas vezes a nossa relação afetiva, a nossa relação com o alimento é uma relação afetiva.
Então, quando eu trago isso para o meu desenvolvimento humano, por exemplo, dentro de uma mentoria, e eu consigo mostrar para um cliente que está tendo dificuldade em corrigir, em ter uma alimentação mais saudável, e eu trago para ele na tela as métricas e mostro para ele a relação neuroemocional dele com o alimento, essa clareza o expõe à mudança, porque eu abro aquele campo de visão. Mas são inúmeras coisas. Inclusive, a gente consegue fazer a diagnose, né? Porque não é o diagnóstico, mas a diagnose de como esse cérebro está funcionando, de neurodiversidade, para as métricas, para onde esse cérebro está apontando, se está apontando para um adoecimento de ansiedade, de burnout. Dá para ver tudo isso. Dá para ver tudo isso, dá para metrificar tudo isso. Então, a neurometria, dentro da ciência da felicidade, ela veio como uma ferramenta científica para colocar mais embasamento ao desenvolvimento humano, para que a gente não ficasse só nas teorias, ou não só a teoria no sentido científico, né? Para que a gente não ficasse só falando sobre as coisas, mas conseguir metrificar cada vez mais. Nossa, daria para fazer aqui uns 3, 4 podcasts com a Ana, ficar com ela aqui muitas horas. Eu ainda nem falei sobre os códigos da sabedoria, os 12 códigos da sabedoria que você aborda no seu livro. Se você puder contar, assim, pra gente, o que uma pessoa tem que fazer, Ana, aquela que já quer o resumo da síntese e tal, para uma pessoa encontrar uma vida extraordinária. O que uma pessoa tem que fazer, esses códigos de sabedoria? E já deixo isso junto com a sua última mensagem para quem está nos assistindo aqui no nosso podcast Vida em Movimento do Grupo São Cristóvão Saúde. Uau! Bom, encontrar uma vida extraordinária, o primeiro ponto, assim, né, que eu acho que talvez é o principal, não se compare. Existe uma vida real e existe uma vida contada no Instagram ou nas redes sociais. Então, primeiro ponto, seja você. Seja ousado o suficiente, Michele, ou você que está me assistindo, seja ousado o suficiente para ser quem você foi chamado a ser. Porque todas as outras pessoas já existem. Então, uma vida plena, uma vida feliz, ela não tem uma métrica real. Ela não tem uma receita de bolo. É uma decisão, é uma escolha. É a decisão de viver cada dia a sua melhor versão. De ter coragem de tomar decisões impopulares para respeitar quem você é. E quando você aprende a respeitar quem você é, todas as outras pessoas também o fazem. E isso te diferencia das demais pessoas. A singularidade, a essência, a autenticidade conecta. Porque nós espelhamos os neurônios. Nós estamos aqui em Rapó e você está me espelhando, eu estou te espelhando. É como se estivesse bluetoothando. E é muito natural quando alguém é de verdade ou quando é um fake. Dá para perceber, né? Dá para perceber. E muita gente está vivendo uma vida só de aparência. Aí é o ponto para o adoecimento emocional. Porque ninguém consegue sustentar um personagem por muito tempo. Maravilhoso. É cansativo demais. Mas quando você tem a coragem, a ousadia de ser você mesmo, pronto, você flui. E esse flow, o que é esse flow, né? Eu dizendo, é você fluir, se comportar, agir dentro da sua naturalidade, na sua zona de genialidade, entendendo que eu não preciso ser melhor que você. Eu só preciso ser eu. E eu vou ter o meu espaço. E você vai ter o seu espaço. Isso me tira de um lugar de competitividade, mas logo me eleva a um lugar de pódio. Porque, cara, só existe um pódio. Só existe um pódio, tem o meu pódio. E ele é só meu. Existe o seu pódio e ele é só seu. Eu não preciso competir com você o tempo todo. Mas eu logo vou me destacar quando eu consigo ser eu mesmo. Porque é isso que eu nasci para ser. Maravilhosa! Ana Oliver, O Poder do Perdão, a jornada do deserto ao palácio, da Dream Books aqui. O seu Instagram, Ana, é
A Ana Oliver. A Ana Oliver. Então você vai colocar 2 A's, 2 N's, e aí, Ana Oliver, você vai me achar lá. E essa jornada do Deserto ao Palácio se tornou uma mentoria. Inclusive, Michele, já fica o convite aí para você estar conosco. Nossa próxima edição será em Dubai, essa mentoria do Deserto ao Palácio acontece nos Emirados Árabes Unidos. Quando que vai ser? Vai ser em fevereiro. E detalhe, essa edição é exclusiva para médicos. Então, nós vamos estar lá. O Dr. Danilo Águia é o meu parceiro, né, dentro dessa imersão. E tem alguns outros médicos que vão estar conosco lá. Então, nós vamos ver tecnologia para a medicina. Vamos visitar a Clínica Boutique em Abu Dhabi, da minha querida amiga, doutora Roseli, lá em Abu Dhabi. Ela que opera os grandes príncipes, que faz cirurgia plástica nas esposas dos príncipes, e a gente vai entender qual o diferencial desse médico, dessa médica que foi escolhida, por exemplo, para receber um Golden Visa e colocar uma clínica em Abu Dhabi. Em Abu Dhabi. E ter essa referência. Então, é essa mentalidade empreendedora que, independente de qual seja a sua área de atuação, vai te fazer ser diferenciado, e a partir daí não ser pago pela sua hora, mas ter um reconhecimento onde as pessoas vão querer pagar para estar com você. O povo não pagou a balinha, ela não vendeu a balinha no trem, mas olha isso, tá indo lá encontrar os príncipes em Abu Dhabi. Que maravilhosa, parabéns, Ana Oliver. Olha, você assim, a gente poderia ficar conversando aqui muito, muito tempo, porque você realmente inspira, você abre a nossa mente falando sobre isso, sobre a felicidade de ser treinável, sobre a questão da antifragilidade. Sigam a Ana, aprendam o conteúdo com ela, comprem o livro, busquem isso dentro de você, porque é como ela disse, dá pra gente se treinar, né, Ana? É treinável, a felicidade é treinável e o sucesso é treinável. E o sucesso, ele nunca parte do lado de fora. Ele sempre começa do lado de dentro. É dentro de você que começa o sucesso. Então, deixa de viver o fracasso da alta performance que é buscada na comparação com o meio externo e começa a viver a felicidade do sucesso que vem e flui de dentro para fora. E aí você começa a transbordar isso, as pessoas querem ficar perto. Vida em Movimento, podcast do São Cristóvão Saúde, recebendo essa maravilhosa mentora, ciência da felicidade, escritora, autora, palestrante, Ana Oliver. Obrigada, minha querida. Obrigada a você. Sucesso sempre. Amei estar aqui com você. Eu também, amei. Beijo. Até o próximo episódio.